pessoal, caro amigo, cara amiga, você está preparado para raciocinar? Está preparado para se manter atento, desperto ao longo de uma construção racional? Sim? Então vamos fazer uma recapitulação. Olha, quem ainda não pegou o fio da meada, tem a oportunidade de pegar hoje. Vamos? Então iniciemos lembrando que nos primeiros programas pusemos em questão o primeiro problema, que foi o da identidade. Perguntávamos: quem sou? Lembra? Então, fizemos a experiência empírica e racional que revelou a nossa identidade verdadeira de ser, pois então descobrimos que eu existo enquanto um eu que pensa e sente, assim como você aí, não é mesmo? Então, daí nós indagamos: será que sou uma alma imortal, como propagam os espiritualistas? Ou sou um epifenômeno, uma espécie de excremento cerebral que finda com a morte, como afirmam os materialistas? Nosso segundo problema, portanto, foi este, o da mortalidade ou imortalidade. Correlacionando os significados das palavras com as coisas que realmente nós percebíamos na natureza, logo pudemos verificar que a alma do espiritualista e o psiquismo do materialista são generalizações, são palavras genéricas. Uma generalização é normalmente imprecisa. Imagine, por exemplo, uma pessoa dizendo que é homem. Você pensa e pode entender que ela está se identificando como um animal macho da espécie humana. Acontece que todos somos da espécie humana e você também pode entender com a mesma probabilidade de acerto que a pessoa é uma mulher. Mulher é homem. Nós temos então também uma identidade de gênero e a imprecisão persiste, continua. Igualmente, por serem imprecisas, alma e psiquismo são palavras inadequadas para designar a identidade singular, pessoal, do eu que sou e que você também é. O fato é que eu existo e você também. Numa existência não podemos esquecer, uma existência individualizada, ininterrupta, constante no tempo, sem intervalo nem pausa. Presta atenção, existo, eu posso ficar aqui muito tempo percebendo essa existência singular, individual do
eu. Melhor ainda é que essa precisa existência do eu pode ser comprovada por qualquer um, seja cientista ou não. Já vimos tudo isso. Aí veio a seguinte pergunta: mas a morte faria o eu deixar de existir? Raciocinando para resolver esse problema, verificamos que todos querem viver tendo prazer. Portanto, fogem não só da morte, mas até mesmo da ideia que fazem dela. Por quê? Porque assusta, causa angústia. Vocês lembram quando nós fizemos o desenho do princípio do prazer, não é? Então, estamos nos referindo a ele agora. Então, veja bem, as pessoas buscam o prazer fugindo da morte, inclusive de pensar nela. Grava bem isso aí. Se você duvidar disso que eu estou dizendo, lembre de quando você queria dormir e num descuido pensou na morte, na sua própria morte, ou de alguém que você ama. O que você fez? O que você fez? Claro, procurou logo de mudar o programa, procurou logo mudar de canal para pensar em coisa mais agradável, não é? É claro que é. Pensando em ter uma vantagem relacionada ao prazer, que muitos se tornaram crentes na vida após a morte. Sim, porque só pensam na vantagem que terão gozando os prazeres desta vida, mas o prazer que dá a esperança de viver depois da morte. Outros, ao contrário, para pensar apenas no prazer intenso, se tornaram crentes de que a morte é o fim de tudo. Ou seja, pensam que devem gozar todos os prazeres possíveis antes de morrer, tendo a vantagem de gozar também a esperança de não sofrerem numa vida posterior da morte as consequências dos exageros cometidos. Sim, porque vem de longe a ideia de que muitas coisas que fazemos podem ter repercussões depois da morte. Então, a ideia é ter esse prazer que resumimos numa síntese. Uns esperam que depois do gozo a morte os façam desaparecer como as fezes no esgoto após uma puxada da descarga. Mas outros não. De qualquer modo, ambas as crenças, ambos os crentes, buscam a vantagem, tanto materialistas como religiosos, desfrutam os prazeres da vida, evitando pensar na morte.
A mulher que o trem matou morreu, morreu pela primeira vez. Morreu, que triste fim. Morreu com o nariz fazendo assim. A mulher que o trem matou morreu, morreu pela primeira vez. Morreu, que triste fim. Morreu com o nariz fazendo assim. Quando ela estava enterradinha, o mundo inteiro quis saber. Morreu, morreu, que triste fim. Morreu com o nariz fazendo assim. A mulher que o trem matou morreu, morreu pela primeira vez. Morreu, que triste fim. Morreu com o nariz fazendo assim. Quando ela estava enterradinha, o mundo inteiro quis saber. Morreu, morreu, que triste fim. Morreu com o nariz fazendo assim. Como eu e você assumimos de verdade, e não só na propaganda mentirosa, que somos animais racionais, nos propusemos a pensar na morte raciocinando. E descobrimos que a palavra banana difere da palavra morte e da palavra vida. A diferença é que a palavra banana significa uma coisa concreta que pode ser experimentada na realidade natural. A banana existe, portanto, mesmo quando não mais a estamos experimentando. Assim, embora nem eu nem você estejamos vendo banana no momento, agora, mesmo assim ela continua existindo. Já a morte só existe em nossos pensamentos, na nossa cabeça. O seu significado da morte é apenas uma ideia de fim da vida. E foi esse significado inventado por alguém primitivo que se via em dificuldade para entender a mudança drástica da forma, a transformação que ocorria nos corpos. Então, hoje, porém, você já sabe, se alguém apontar para um cadáver e disser, eis a morte, você não vai se deixar enganar, porque sabe que ele está apontando apenas um corpo estragado, um corpo transformado. Ninguém pode apontar outra coisa, porque a morte não existe na realidade natural.
não tem. É apenas, como eu já disse, repetindo para gravar bem, uma ideia definida como fim. Fim. Já a vida é outra invenção imaginosa para suprir uma ignorância primitiva, do primitivo, a respeito das atividades e movimentos dos corpos. E como vida não é coisa que existe na realidade natural para ser experimentada, a morte é o fim de coisa alguma. Nós vimos que até biologistas famosos reconhecem que a vida significa nada na realidade natural. O problema é que, mesmo assim, eles dizem estudar corpos vivos. Ora, defendem que o corpo vivo tem a vida que eles consideram inexistente. Mas que contradição, hein? E a gente já viu que contradição indica mentira quando não é apenas um erro decorrente de uma perturbação do raciocínio. Uma perturbação provocada pela intervenção do sentimento de fé, de crença, de fervor, de que as coisas sejam do jeito que se quer. E crença, meu amigo, minha amiga, é muito difícil de se abandonar. É muito difícil de se abandonar. Veja, por exemplo, que durante os nossos primeiros programas, eu prometi, procura lembrar, eu prometi que iria oferecer evidências, provas racionais de que a morte, como ela é concebida, trata-se de uma farsa. E, pasme, meu amigo, minha amiga, cumpri o prometido. Expus, durante os nossos programas, evidências, provas e demonstrei racionalmente, de modo incontestável, que a morte é uma farsa. De lambuja, demonstrei que a vida também é. Estouramos rojões, ficamos alegres por termos chegado a esse nível de conclusão. Puxa, foi uma grande vitória, né? Não. Ou o sentimento de fé no erro é tão forte que não chegamos a entender os argumentos expostos, ou é um sentimento suficiente para que o entendimento racional seja neutralizado e impedido de se expressar na consciência. Em qualquer dos casos, permanece a crença. Quem estiver espantado, atônito com a minha declaração, e ainda não percebeu as demonstrações, talvez porque tenha perdido alguns programas, vai lá no youtube.com/Nupep e assista-os na sequência. Convide aquele seu amigo, aquela sua amiga muito esperta, muito inteligente, para assistir junto e discuta o seu entendimento com ele ou ela. Provavelmente aí o entendimento venha. Porém, a fé, a crença vai continuar impedindo
que se perceba a grandiosidade que aconteceu nestes nossos programas. De qualquer modo, sob espocar de rojões, ou até mesmo sob o peso do silêncio inexpressivo, demonstrei que podemos falar com correção, com verdade, apenas e tão somente do eu que desfruta da existência, não da vida, sentindo e pensando no comando de um corpo que se transforma, que muda de forma ou estraga depois de algum tempo. Bem, talvez a ausência de alegria pelo já descoberto também se deva ao fato de que se queira mais, muito mais. Isso é justo, porque quem começa a raciocinar não quer mais parar. Se for isso, então, parabéns, combinemos um encontro para o próximo programa, entendendo o seguinte: tendo demonstrado cabalmente que a morte é uma farsa, a farsa do mágico de Boss, entendendo isso, devemos passar agora a levantar evidências ou provas daquilo que acontece com o eu, ou para onde ele vai, se é que vai para algum lugar, depois que o corpo estraga definitivamente para o seu uso. Feito? Combinado? Até lá, queridos amigos.